Boa noite para todo mundo. Hoje é um segundo encontro desse movimento que eu estou fazendo agora de fazer encontros com mais recorrência, mais vezes. E aí ontem eu falei sobre o mercado da enfermagem, falei um pouco mais profundo, e aí se você não assistiu, está lá no meu canal do YouTube. Essa gravação também vai para lá. E hoje, quando nós vamos falar de estudar dos estudos, e eu vou falar na ótica de alguém que entrevista muitos profissionais, que eu faço muito mentoria e consultoria, e aí eu fico assustado quando eu vejo que as pessoas estão literalmente atirando para tudo quanto é lado no sentido dos estudos, e eu pego e falo assim, peraí, mas você tem aqui 6 pós-graduação, o que que você usa? Aonde você usou o conhecimento? O que que você fez? E aí eu volto até um pouco antes da graduação, da formação mesmo. Eu pego vários enfermeiros e enfermeiras que quando eu falo assim, tá bom, você tem uma formação acadêmica, o que que você fez com esse conhecimento? Aonde você colocou em prática? Cadê a palestra que você fez em alguma comunidade que você vive, na sua comunidade religiosa? Cadê o que que você está fazendo com o seu conhecimento? E você vê que as pessoas têm muito aquilo, fala, peraí, mas como que eu vou colocar em prática um conhecimento se eu ainda não fui contratado? E aí parece que é aquilo, eu só serei um bom profissional quando eu for contratado. E é o inverso, eu tenho que ser um bom profissional para sim ser contratado. Então a gente precisa começar a entender isso, porque não foi um, dois, outros. Gente, eu tenho assim, uma lista aí com certeza com mais 20 nomes, que a pessoa formou, não arrumou emprego na graduação e saiu estudando. E aí quando você vê, você pega pessoas aí com muito estudo, e não, eu não estou aqui para falar que é errado estudar, gente. O estudo liberta, o estudo é bom. Tem muita coisa que eu sou a favor do estudo, porém, se a gente estuda qualquer coisa e não para entender que a minha carreira, eu estou montando um quebra-cabeça, eu estou literalmente ali fazendo com que eu entenda para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, isso é um problema. Então, a gente precisa entender isso e estudar, e eu até coloquei essa bússola aqui nesse sentido. O que você está estudando, você faz conexão com o que você já sabe, para onde você quer ir? E aí, até uma coisa que pode ser tema de um próximo encontro é isso, sobre como criar conexões com o que você estuda. Um bom exemplo foi ontem. Eu entrevistei, fiz uma simulação de um processo seletivo com uma enfermeira e ela estava indo para um processo seletivo de centro cirúrgico. Porém, e ela tinha pós em centro cirúrgico, mas ela também passou um tempo na atenção primária. Ela tinha especialização e experiência de mais de 2 anos. E eu perguntei, você sabe fazer a conexão entre a atenção primária e o centro cirúrgico? E ela falou, meu Deus, Roberto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu até brinquei, né? Eu fui irônico, eu falei, peraí, então quer dizer que o paciente, que ele vem da UBS, por não ter uma prevenção e promoção, ele tem um agravamento, ele precisa fazer uma cirurgia, quando ele entra no hospital, apaga o histórico dele. Tudo que ele tinha lá de doenças prévias, de comorbidade, de tratamento, ficou lá na UBS. Dentro do hospital não tem nada a ver com isso. Aí ela falou, não, Beth, ele vem com tudo. Eu falei, então, a gente precisa começar a entender isso. Que se eu entendo que o meu conhecimento da atenção primária, eu crio essa linha de, infelizmente, por não ter prevenção e promoção, o paciente ele vai ficar grave, ele vai ter vai estar alguma coisa ali aguda, até mesmo uma doença crônica, que vai precisar parar no hospital para fazer um procedimento cirúrgico. Se eu tenho esse domínio, é uma coisa boa para o meu currículo. E detalhe, o mesmo paciente que vem com as comorbidades, faz o procedimento, ele vai embora. E indo embora, eu também preciso ter esse domínio de falar dos medicamentos, do tratamento, da atenção primária como um todo. Então, acho que vai ser tema até amanhã para falar mais sobre isso. Como criar essas conexões, tá? E aí a gente precisa entender isso. Então, estudar é importante, é muito importante. O estudo vai mudar a sua vida profissional. Porém, se a gente estuda sem ter clareza para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, fica estranho. Eu já peguei pessoas com 6 pós, eu falo assim, correlaciona uma com a outra e me explica o porquê você fez. E aí não tinha conexão, não tinha, sabe, a pessoa não sabia explicar o porquê fez aquilo. E a gente precisa tomar cuidado, tá? E aí, quando a gente fala sobre isso, né, então assim, o acesso limitado às informações cria uma falsa sensação de evolução. Por quê? Nós temos acesso a muita coisa, né? Se você quiser, você consegue maratonar YouTube. Se você abre, tem muita gente que consome o Netflix só para ver coisas de lazer, de besteira, mas o Netflix e todas as plataformas de streaming tem muito conteúdo
técnico-científico. E até mesmo, dependendo da sua ótica, né, você pode até ver. Um bom exemplo eu recomendo séries que são séries que não são técnicas científicas, mas se você assiste no olhar de, peraí, o que eu tenho para aprender numa série dessa? Você vai entender e vai aprender algumas coisas, como eu recomendei ontem, The Pitt e Uma Dose Diária de Sol, que eu sempre recomendo. E tem outras, mas é isso que a gente precisa entender. Então, assim, a armadilha eu tô consumindo, eu tô pegando, eu tô tendo muito, só que assim, eu tô vendo que as pessoas estão virando como se fosse um receptor de informação. Toda hora, todo dia, tem muita coisa. Só que quando eu pergunto, tá bom, você recebeu isso tudo, mas o que você colocou para fora? Porque a gente precisa entender que o bom conhecimento é aquele que eu recebo, eu entendo, eu aprendo e eu uso de alguma forma, de algum momento na minha vida profissional. Se eu estou só recebendo, só recebendo, só recebendo, estou tendo o que falam agora, né, dessa obesidade de conhecimento, eu não estou colocando para fora, isso é um problema. Então, precisa entender que será que é melhor fazer 10 cursos, 5 pós, ou é melhor fazer uma pós bem feita e colocar em prática e um curso bem feito e colocar em prática? A gente precisa entender isso, que o conhecimento, ele não é uma linha, né? É uma escada que, peraí, hoje eu tô mais confortável nisso, eu entendo isso, porque quando nós falamos de um profissional da área da saúde, ele tem assistência, que é muito boa, só que a partir do momento que você vai evoluindo, a assistência vai chegar numa parte administrativa, vai chegar numa parte que eu pego e falo assim para os meus clientes, me fala uma referência de livro de gestão. E eu tenho um livro aqui que eu peguei, né, eu ganhei lá no Corém, não sei se dá para ver, sobre gestão de enfermagem. Excelente esse livro. E aí, quando eu pego e falo assim, tá bom, mas junto com a gestão vem a parte burocrática, vem a parte aí de conhecimento de informática básica. E aí eu estou vendo profissionais da enfermagem com uma sólida experiência assistencial, que precisa abrir um arquivo de Excel, precisa abrir uma apresentação, que precisa fazer e não consegue fazer. E aí você fala, peraí, mas fulano, você tem 15 anos de experiência assistencial, você não sabe abrir um documento? E aí você vê que de fato a pessoa tem muito aquilo assistencial, ela foi colocando muito conhecimento e ela tem essa linha muito bem estabelecida. Mas quando você vai e sobe mais uma aqui, gente, você que está escutando aqui, está aqui online ou está escutando a gravação, se você não tem inclusão digital básica, comece a ter. Porque uma vez que eu consigo entender um sistema, um software, é uma coisa que vai vindo com o tempo, que nem assim, eu falo sobre o LinkedIn, que um dia também vai ser tema aqui. E aí eu falo, ó, usa o LinkedIn? E a pessoa fala, eu não sei, Obed, é difícil, Eu falo, peraí, mas aí eu volto lá atrás, né? Você teve Orkut? Aí tive Orkut. MSN? Tive. Você teve Facebook? Tenho ainda. Instagram? Também tenho. E qual é a diferença dessas redes sociais para o LinkedIn? Porque se você for ver, editar o perfil, incluir informações, rolar a página, é uma lógica, tem ali uma lógica. Só que as pessoas estão muito naquela, o Instagram é mais simples, assim, e aí a gente precisa começar a quebrar essas regrinhas, esses paradigmas que, gente, eu não sei, eu vou aprender, eu vou entender, porque quanto mais eu entendo, que nem eu trabalho atualmente com prontuário digital, com enfermagem digital e tudo mais, com teleenfermagem, e eu literalmente agora estou construindo um prontuário com uma empresa, e quando eu começo a ver a construção do prontuário, eu tenho uma lógica na minha cabeça, e não é nem só falando da assistência de enfermagem, falando da sistematização, né, ou o que você queira falar do SAI, mas eu tenho uma lógica de sistema, então aqui é o login, aqui vai ver as informações, aqui é o melhor lugar. Por quê? De tanto mexer. Então, eu já trabalhei com diversos prontuários eletrônicos, eu já usei diversas ferramentas. Então, assim, começa a entender isso. Você, como bom profissional, e aí eu estou falando para qualquer categoria, desde o auxiliar, na verdade, desde o cuidador, até o enfermeiro ou a equipe multi, se você não tem uma base boa, mínima de inclusão digital, e aprender. E aí, se você está aqui em São Paulo, gente, a gente tem um projeto chamado Projeto Teia, que é um projeto do governo de São Paulo, que tem vários cursos, nós temos aí todos os parques que tem também uma biblioteca com computador, nós temos até no terminal,
Eu estava olhando esses dias no terminal, tem um centro lá de informática, tem o CELS da vida, tem o SESC. Nós temos muita oportunidade. Então, assim, o que muitas vezes falta é organizar um tempo, é se dedicar. Porque ontem também eu falei com uma pessoa e eu falei, olha, pelo que eu tô vendo aqui, você tem problema de relacionamento. E aí ela falou sobre um livro que eu tenho aqui, ó, Especialista em Pessoas. Esse livro é bom, mas ele é um livro mais no sentido de minha relação com as pessoas, mais uma coisa interna, né? Quem é a pessoa mais próxima, quem é ali a pessoa que eu confio, mas não é um livro tão voltado no sentido de relação mesmo. E aí eu indiquei o livro que nós já lemos na mentoria, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e eu até perguntei para ela, como que você tá, o seu espírito, né? Como que tá aí sua alma? Você tá pronta para receber algumas pauladas? Ela falou, tô bem, meu bem. Eu falei, então desculpa, isso que você tá falando que, porque ela começou a falar de pai, de mãe. Eu falei, desculpa, filha, isso daí é problema seu. Para de terceirizar, porque eu sou tímido. Eu tenho vergonha. Eu tenho uma dicção nasalada, minha voz é nasalada. Então, assim, e eu vou para palestra e eu termino meu dia empolado, eu termino meu dia tendo que tomar antialérgico, né? Porque o meu corpo não entende que, assim, eu sou tímido, mas eu estou me expondo, eu estou falando. Quando as pessoas entram no meu canal do Instagram e falam, nossa, Bed, parece que é tão fácil para você gravar um vídeo, mas eu estou fazendo isso há mais de 5 anos. Então, eu tô tendo, sabe, eu tenho aí uma trajetória. E aí o que a gente precisa entender eu tô vendo muita gente que tá na armadilha de consumir muito conteúdo, e quando eu falo, olha, para um pouquinho, me dá um voto de confiança, vamos colocar em prática, você vê que a pessoa não gosta, a pessoa fala, e aí tem aquela mentalidade fixa, né? E se tem uma coisa que você precisa aprender, é que você precisa ser uma pessoa flexível, você precisa ser adaptável, e você precisa entender e não confundir resiliência com teimosia. Tem gente que fala assim, não, Obed, eu sou resiliente. Fala, peraí, mas resiliente, o que você está fazendo? Eu tô batendo há 5 anos no mesmo problema, não tá dando certo, mas eu tô batendo. Desculpa, isso não é resiliência, porque resiliência é, primeiro, passar pelo problema, pela situação, pela tensão, segundo, aprender com ela, terceiro, melhorar. Peraí, você tá 5 anos batendo na mesma porta e não tá dando certo, não tá melhorando, não tá evoluindo? Isso é teimosia, não é resiliência. E a gente precisa entender os conceitos mesmo. Então, toma cuidado. Não estou falando aqui que você não precisa estudar. Precisa sim. Precisa. Todo mundo precisa. O que eu estou falando é, você criou um plano, você criou aí um roteiro de falar, olha, eu sei que eu quero para tal lugar, então eu vou fazer um planejamento de carreira, e aí, para ir para tal lugar, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me dedicar nisso, só que o mais importante, uma vez que eu aprendi, uma vez que eu estudei, eu ponho em prática, eu treino, eu ensino alguém, eu levo a pessoa que mais entende e vê quando eu estou aprendendo alguma coisa é aqui em casa. Eu falo com a minha esposa sobre o tema, eu falo com algum amigo, eu mostro, esses dias mesmo, eu estava lendo um livro com o meu sócio e eu fui anotando as coisas que eu vi interessantes, eu liguei para ele e falei, eu li e falou isso, falou aquilo, aí ele também falou, olha, eu vi dessa outra ótica, e aí foi incrível, porque eu e ele lendo o mesmo livro, o que me chamou a atenção foi uma coisa, e ele, por ser pai, teve uma parte que falou um pouco sobre a história de um filho, chamou muito a atenção dele. Então, até isso a gente tem que entender, que mesmo livro, no mesmo momento, nós vamos ter outro entendimento. Então, para quem aqui, né, adepto à leitura da Bíblia, tem um livro na Bíblia bem pequenininho, né, e eu já li várias vezes. É incrível que toda vez que eu leio aquele mesmo livro, eu entendo uma coisa diferente. Aí tem até uma parte que fala, né, que a leitura bíblica, a palavra do Senhor se renova a cada dia, mas é no sentido que hoje eu estou no momento da minha vida, eu estou mais propício a ter uma atenção. É igual a história, gente. Pensa que você quer comprar alguma coisa, você quer comprar um carro, ou você está falando de gestação, parece que começa a aparecer mais. Mas não é que começa a aparecer mais, estava ali em volta, mas você não prestou atenção. Para pensar nisso. Pensa hoje em um carro, numa cor específica, e começa a olhar. Você vai ver ele mais vezes, mas não é que ele surgiu mais vezes. Ele estava ali, só que você começou a dar atenção. Então a gente precisa começar a entender isso. O quanto que eu estou dando atenção
Será que eu estou nessa armadilha de estar com muito conteúdo, nossa, com muita coisa, mas quando eu pego e falo, ai, nossa, gente, você fez especialidade em estômago, então você é uma pessoa que tem domínio de curativo de feridas, faz uma palestra em tal lugar para falar sobre pé diabético. Ah, eu não tenho segurança. Então entende isso, gente. Por mais que você possa falar assim, mas o BED, a pessoa tá estudando para trabalhar, não é para fazer. Tá errado? Porque eu falei ontem, se você entrou na enfermagem e você não gosta de ministrar aula, de ensinar as pessoas, você entrou na área errada, porque um enfermeiro, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, ele é um professor nato, ele vai ensinar, ele vai orientar. Então a gente precisa começar a entender isso e tirar essas coisas. De novo, nós precisamos ter essa mentalidade, né? E aí, é isso assim, sabe? O currículo. Ah, eu tenho muita coisa no currículo. Que bom, mas o quanto que eu tenho ali colocando em prática? Então, toma cuidado, gente, para você talvez não ter um currículo excelente e a prática ser ruim. Porque currículo abre portas. Currículo vai te colocar em alguns lugares. Só que a sua habilidade, o seu relacionamento, que vai garantir que você fique lá. E aí nós até aprendemos no livro, né, que nós lemos há pouco tempo, e eu concordo, tá, com isso, porque se eu for parar para fazer essa análise na minha vida igual, 15% do meu sucesso profissional é a minha parte técnica, é meu conhecimento, é ali o que eu estudei tecnicamente. 85% é o meu relacionamento, é a minha vivência. Então, assim, eu já estudei e eu já tive professores que tinham um conhecimento muito profundo, mas ele não sabia ensinar, ele era uma porta, ele não sabia se relacionar. Então, pensa nisso e, de novo, e eu falo isso sem medo de errar. Entre tirar 10, tira 8, tira 7, passa na média, mas se relaciona, aprende a conviver com as pessoas, a se relacionar, aprende a entender o próximo, a estar ali, a ter essa nuance de. Eu acabei de falar com uma sócia minha de uma empresa, e ela falou: as pessoas precisam aprender a malandragem corporativa, o jeito, sabe? Ou a famosa manha, né? Você precisa aprender a manha. Desculpa, se você é aquela pessoa, porque essa semana eu escutei assim, Elbed, é porque eu sou sucinta e eu entro, faço o meu trabalho e vou embora. Tudo bem, mas entende, isso é um problema, porque você não vai ser lembrado, você não vai ser lembrada. Então entende isso. Você pode ter o melhor currículo do mundo, isso é bom. Porém, se você não coloca em prática o seu conhecimento, se você não coloca em prática o seu relacionamento, você vai ter problema. E aí, né, informação não é transformação se não houver mudança de comportamento. Acabei de falar, é comportamento, gente. A gente precisa ter isso, nós precisamos matar a síndrome da Gabriela. Ah, eu cresci assim, eu vivi assim, sempre foi assim. E de vez em quando eu tento até dar uma segurada nos meus atendimentos, porque minha esposa, vira e mexe, ela escuta eu atendendo, e ela, quando acaba o atendimento, ela vem e fala: essa pessoa está te pagando para ouvir isso? Eu falei: tá. E eu preciso dar uma segurada porque o que eu vejo é muito isso. Eu não sou promovida porque as pessoas são puxa-saco. Eu não sou promovido porque as pessoas são mais queridas. E aí eu sempre devolvo, falo, tá bom, mas por que você não é querida? Por que você não puxa saco? Então, se o jogo é assim, eu até falei com algumas pessoas que eu quero fazer um curso de ensinar o relacionamento que ninguém fala, ensinar aquela coisa de coisas que ninguém vão dizer no mundo do corporativo, no mundo hospitalar, mas você precisa saber, a gente precisa entender isso. Então, ou eu mudo meu comportamento, ou eu tenho essa transformação, ou eu vou continuar indiferente. Eu vou continuar tendo um problema, eu vou continuar ali batendo, 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 e ser aquela pessoa chata. Eu preciso tomar cuidado com isso. E aí eu coloquei aqui uma matriz, né? Então, assim, você pode falar, o Bert tá louco, porque tá falando que eu não posso fazer 10 especializações, eu não posso. Não, você pode. Inclusive, eu tenho um amigo, enfermeiro, formado pela USP, fez um monte de coisa, inclusive mestrado, e ele tinha mais de 40, passou no concurso da Polícia Civil, e uma das coisas que fez ele chegar muito mais próximo e entrar no concurso foi um monte de curso que ele tinha, um monte de especialização. Porém, eu conheço ele, trabalhei com ele.
toda a especialização que ele usou onde ele trabalhou. Então tem muita gente que fala assim, não, primeiro eu vou estudar para depois entrar na área. Sendo que se você conhece o mercado, você sabe que tem diversos lugares que você entra sem experiência, sem pós, e lá dentro que você estuda, é o normal. O problema que eu tô vendo é que esses dias eu peguei uma profissional com 15 anos de mercado sem nenhuma especialização. E aí quando vai, cadê a especialização? Ah, é que não deu, então toma cuidado. Só que assim, até isso do comportamento, você pode falar assim, Obed, eu não sei me relacionar, eu não sei passar entrevista. Gente, concurso você vai entrar, só que você também precisa entender. Lá dentro do concurso vai ter pessoas, se vai ter pessoas, vai ter que ter relacionamento. Precisa entender isso, tá? Não vem falar que eu não vou falar com ninguém. Não, você vai ter problema. Então, a gente precisa entender que o estudo, ele vai te ajudar. Só que o que eu vejo muito é gente usando o estudo como fuga mesmo. Como assim, não, eu vou, espera, eu não consegui entrar ainda, mas eu estou terminando aquela pós, quando eu terminar eu vou. Ô, fulano, mas para que você vai terminar a pós? Vai tentando. Não, não, eu vou terminar. Então, assim, eu vejo que pessoas vão, né, aquela coisa, que é um tema também que eu preciso falar mais vezes, né? O sonho da graduação se torna pesadelo quando a pessoa não arruma um emprego. E aí ela vai tentando abafar, porque vão perguntar, né? Tá trabalhando? Tá trabalhando? Tem gente que não pergunta nem a maldade. Tem gente que é na maldade, né? Mas a pessoa quer saber. E aí a pessoa sempre fala assim: não, não tô, mas eu tô me especializando. Não, não tô, mas eu tô. Eu peguei uma cliente que ela tinha oportunidade de ir para o mercado, mas ela também tinha oportunidade de trabalhar com a irmã dela numa clínica de estética, a irmã dela médica, e eu falei, menina, acorda, o que que você vai fazer no mercado? Vamos construir uma clínica com a sua irmã, vamos fazer. E eu falei, olha, eu tô te falando isso pensando como se fosse eu. Porque se você tem a oportunidade de construir algo grandioso com a sua irmã, vai junto. E aí, essa semana agora, ela mandou mensagem que ela recebeu um curso, a irmã dela fez um curso com um médico que meio que adorou a irmã dela e ela, agora eles estão trabalhando em rede, estão trabalhando juntos, e aí toda a parte de eles estão agora evoluindo junto, e ela ganhou um curso super caro. E ela me mandou mensagem, ela falou, olha, Beth, tá vendo? Se eu ficasse com aquela coisa fixa de, eu tenho que trabalhar no mercado, eu tenho que trabalhar no mercado, eu não teria tido a oportunidade que eu tô tendo agora. Então, toma cuidado, de novo, estudar e ter muitos cursos, muitos diplomas, não é ruim, não é errado. O ruim, o errado é você não colocar em prática o que você está estudando, ou você ficar esperando de, não, não, eu tenho que ficar melhor, eu tenho que... Gente, toma cuidado, porque quando eu era mais novo, há quase 20 anos atrás, tinha um gerente que trabalhava no hospital que eu trabalhava, e ele sempre falava, Obed, o feito é melhor que o perfeito. Eu não gostava muito disso, falava, cara, eu não concordo. E com o tempo eu fui vendo que de fato é isso mesmo. Eu não estou falando na área da saúde, não tem aquilo, tá? Já vai para assistência. Desculpa, tá, gente? É errando que você aprende, é errando que você aprende um escambau, uma ova. Porque você falar isso porque não erraram com você ou com um parente seu. Porque na hora que tiver uma heterogeneia, um erro com os seus familiares, você não vai pensar nisso. Então, tá indo para assistência, não é errando que você aprende, não. Não é hora de errar. Porém, eu vejo muitas pessoas que têm oportunidade de ir para uma área nova, de evoluir, de aceitar um cargo novo, mas ela fica naquela, não, eu vou estudar primeiro, eu vou fazer aquilo primeiro, e, e, e passa, e perde a oportunidade. Toma cuidado para o estudo não estar sendo essa fuga. E aí eu coloquei até aqui, né, como se fosse um grande funil, né, para pensar nisso, né? Então, selecionar o que importa, relacionar os conhecimentos, desenvolver pensamento crítico. E aí você fala assim, mas por que isso, Obed? Por que você está falando isso? Eu conversei com uma pessoa próxima, não vou falar quem é, porque se eu falar, não, meu padrinho de casamento, está se formando na enfermagem. Ele tem meu número, gente. Ele é aquela pessoa que se ele falar assim, Obed, estou indo aí na sua casa, ele vai vir na minha casa. E aí ele me falou sobre o último semestre da faculdade dele, e ele me contou, eu falei, ô fulano, se você tivesse me falado isso antes, eu já tinha falado para você largar essa faculdade. Porque, peraí, você não é técnico, não é auxiliar, você teve 2 meses de estágio, sendo que deveria ser no mínimo 5, e você vai ter, já sabe que no próximo semestre você vai ter 2 meses de estágio. Você não vai aprender nada. Sua formação, desculpa, mas assim, sua formação é péssima. E eu falei para ele, eu falei, por que que você não me ligou? Por que você não perguntou? Então, eu vejo muitas pessoas
querendo entrar em alguns lugares, querendo estudar, e não tendo o mínimo de curiosidade de perguntar, de falar, ô fulano, como que foi aí? O que que você aprendeu? O que que você deixou de aprender? Gente, nós precisamos mudar essa ótica, porque é o meu conhecimento, é a minha carreira, e aí se o meu conhecimento não me transformar, eu vou ter problema, sabe? Então, por que não perguntar? Por que não questionar? E eu vejo muito, e eu fui professor durante mais de 5 anos, o aluno não queria aprender. Também tem isso, né? Hoje em dia, e aí hoje eu não estou ligado a nenhuma instituição de ensino, então eu posso falar tranquilamente, as instituições de ensino fingem que ensina, o aluno finge que aprende, só que o mercado não finge que contrata, tá? É bem isso. O mercado não vai fingir que vai te contratar. Então, eu vejo que as pessoas estão até deixando de querer entender, querer saber, por, não, não quero. E aí, eu peguei esse meu conhecido e eu falei, olha, de verdade, tranca aí e vai para outro lugar. Ah, mas talvez eu vou ter que fazer mais matérias, eu vou ter que demorar mais um tempo. Eu falei, que demore, mas você precisa aprender, porque eu gosto de falar, tem um exemplo aqui de uma cliente da mentoria, que ela estudou 2 anos, 2 anos. E ela viu que não estava bem, que não, ela começou a perguntar e ela largou e foi para outra faculdade. Teve que, tipo, fazer mais. Eu acho que ela, no total, fez a faculdade de enfermagem 6 ou 7 anos. Mas ela fala, Beth, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tenho colegas que se formaram lá antes da minha formatura nessa atual e nunca trabalhou, e eu já estou trabalhando, eu fiz uma boa pós também. Então a gente precisa começar a entender isso, começar a filtrar, começar. Tá bom, mas eu vou sair e vou ter a habilidade que o mercado está pedindo, eu vou estar apto para o mercado, porque sim, o mercado, a faculdade, o curso técnico, ele te prometeu o diploma, ele vai te dar o diploma. Só que também nós estamos na área da saúde, tem que ter um mínimo de prática, tem que ter uma boa teoria. E eu estou vendo que as pessoas não estão tendo isso. Então a gente precisa começar a ter esse filtro de talvez esperar um semestre ou um ano e guardar um dinheiro para ir para um lugar melhor, e não fingir, porque, desculpa, eu tive a conversa com esse meu amigo e eu liguei para uma pessoa que estuda no mesmo lugar que ele. E eu falei, ô fulana, você está aí no mesmo lugar que ele, é uma cliente que é técnica de enfermagem? Eu falei, que faculdade é essa? Vocês não estão aprendendo nada. E ela falou, ai, Elbed, é mesmo, não sei o quê. Mas ela já é técnica, então o técnico, querendo ou não, vai ter aquela visão de, eu já sei muita coisa, não vai ter problema. Mas eu tenho certeza que também vai ter dificuldade. Então, assim, nós precisamos entender isso. Nós precisamos começar a usar as redes, a usar o LinkedIn para perguntar, para questionar, que nem hoje lá no grupo, no meu grupo fechado do WhatsApp, foi hoje ou foi ontem? Uma menina perguntou, gente, estou querendo estudar oncologia. Aonde vocês estudaram? Vocês recomendam? Então, isso é importante fazer esse filtro. E aí, né, aqui, ó, tem a metodologia que eu uso dentro dos meus atendimentos, né? Porque eu fui atendendo as pessoas, eu falei, caramba, tem gente que evolui rápido, tem gente que para no tempo, tem gente que não dá nada certo, e eu entendi que, assim, tem pessoas que só precisam de um empurrão. E ele vai embora. Eu fiz até um vídeo, se você não assistiu esse vídeo, tá lá nas minhas redes sociais, que é um vídeo que eu tô no escuro, que eu faço acendendo fósforo. Tem pessoas que só precisam disso, só precisam de uma faísca que ele explode. Tem gente que precisa de um acompanhamento melhor. Tanto que esse mês eu não tenho mais atendimentos individuais ou coletivos pensando em consultoria e mentoria. Eu transformei tudo em trilha. E aí nós vamos ter um acompanhamento. Por quê? Eu planejo, eu ajudo ele a planejar, eu ajudo a fazer um mapeamento. O desenvolver e implementar é da pessoa, ele tem que fazer. Só que o que eu vejo, esse PDI não acontece. Não, gente, é incrível como eu pego um monte de profissional da área da saúde e falo, fulano, você tem tal curso, você ensinou quem? O que que você fez? Eu não ensinei ninguém, porque eu não fui contratado. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. A partir do momento que eu tenho que. Gente, eu me formei em controle de infecção e eu fiz uma MBA, né? Eu fiz controle de infecção e gestão hospitalar. Eu terminei isso em 2015. 2015. Eu entrei em 2013 e formei em 2015. Até hoje, as pessoas me mandam mensagens sobre a área. Esse ano, eu ajudei uma colega a fazer uma campanha. Esse ano, eu ajudei uma colega a fazer uma campanha de higiene das mãos. Porque é um conhecimento que eu adquiri, é uma área que eu trabalhei. Então, eu não paro de colocar em prática. Toda vez que alguém me pede ajuda, eu ajudo. Então, pensa nisso.
será que o que você tem, o que você está construindo, você de fato está fazendo esse PDI? E muita gente pensa no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Pode ser também, mas eu falo do planejamento, do desenvolvimento e da implantação que está maior aqui, que é o mais importante. A implantação é mais importante. E aí pensa nisso. E quando fala sobre isso, né, como planejar, muitas vezes a gente, como bons brasileiros, né, é o famoso Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila, é devagar, devagarinho. E é isso. Então a gente precisa planejar. Então, assim, onde eu quero chegar? Eu preciso entender. Gente, o LinkedIn tá aí, abre, joga o cargo dos sonhos, joga, e é outra coisa que a gente precisa falar mais, a gente precisa sonhar, joga o salário dos sonhos, a empresa dos sonhos. Peraí, eu sei que eu quero entrar em tal área. Quem trabalha lá estudou o quê? Fez o quê? O que que ele fez para chegar lá? Olha, caramba! E é legal que quando você começar a olhar a rede social num sentido macro do LinkedIn, você vai ver que uma pessoa mudou, ele levou mais dois, passou o tempo, uma daquelas pessoas foi para outra empresa, num cargo maior, levou outros dois, e se vê isso, as pessoas se conectam, elas levam uma a outra. Por isso que quando eu falo da minha filosofia, né, dos 4 pilares do saber chegar, saber ficar, levar mais um e saber sair, eu tirei isso do mercado. Porque essa semana eu acompanhei um menino de TI que trabalhou comigo, ele já estava no cargo bom numa empresa, ele virou diretor na outra, e aí passou 2, 3 dias, outra pessoa que trabalhava na mesma empresa fez aquele textão de agradecimento porque estava mudando, e aí quando mudou eu vi que estava indo para a mesma empresa que esse cara foi como diretor, então tem esse movimento. Então, assim, eu preciso entender, né? Primeiro, onde eu quero chegar. E aí, as competências que eu preciso ter, que está me faltando, sabe? E eu preciso, vai fazer diferença? Não vai fazer? Porque, gente, se eu bato isso tudo e eu tô vendo que eu tô entrando num curso ruim, perdendo, de novo, estudar é bom, mas dependendo como você estudar e o que você estudar, talvez você vai perder tempo. E eu preciso ter a maturidade de entender e ser egoísta. Gente, você tem que ser egoísta com a sua carreira, é a sua carreira, é a sua vida, é a sua família. Então, assim, para de ser besta, para de ser burro. Como que você está me formando num lugar que não te está dando estrutura nenhuma e você, tá tudo bem, eu vou pegar meu diploma. Mas só o diploma não vai te fazer diferença. Amanhã ou depois você vai pegar o diploma, pegar o Corém, e que não tem a prova lá, que talvez vai ter a prova para você pegar o Corém, você vai ter que passar numa prova. E aí no mercado, como que vai ser? Como que vai ser o dia a dia? Aí você vai virar e vai falar, igual eu vejo um monte de gente falando, mas é porque eu me formei na pandemia. Problema seu, filho, problema seu, vai se vira, porque você vai ficar até quando falar, o professor foi ruim, a faculdade foi ruim. Problema seu, hoje você é um profissional com seu corém na mão. Então, se vira, não vai ficar, a culpa é dos outros. Não, mas tá bom, foi tudo ruim, mas o que você está fazendo? Que livro que você tem? Onde você está estudando? O que você está planejando para sua carreira? E eu vejo, é muito fácil eu vir aqui e falar, sabe o que é o problema? Que, não, gente, vamos ser adultos, vamos ter autorresponsabilidade, vamos ter a responsabilidade. O que eu mais vejo no mercado, infelizmente, é pessoa terceirizando a responsabilidade. Tem gente que terceiriza a sua carreira, que quando eu falo, fulano, mas por que você não foi promovido? Por que você não foi para outro lugar? É porque me prometeram, eu tô aguardando, é culpa da minha chefe que não. Peraí, mas se sua chefe não te promover, você vai morrer aí nesse cargo? É isso mesmo? Então, a gente precisa ter esses filtros e entender que informação é poder. E todo mundo tem isso no LinkedIn, que está aberto. A gente está aberto. LinkedIn, nos grupos, de mandar mensagem, você pode fazer isso. E aí, aqui eu fiz como, né, um bom e velho ciclo PDCA, que é isso, assim, né, um processo contínuo, adquirir conhecimento, a teoria, treinar habilidades, a prática, buscar mentores, orientação, não é mentores, conselheiros, mas pergunta, gente, é um negócio que eu não consigo entender. Esses dias uma pessoa estava em tal lugar e eu falei, olha, você está no ambiente que essa pessoa aí é da área que você quer ir, por que você não conversa com ela? Ela falou, Bed, eu não sei o que falar. Eu falei, chama a pessoa e fala, fulano, tudo bem? Você trabalha na área que é o meu sonho, você poderia me falar mais sobre? Pode ser que a pessoa não goste, pode ser que a pessoa se recuse, mas pode ser que a pessoa pegue na sua mão e te leve.
Pode ser que a pessoa senta com você e fala, peraí que eu vou te mostrar todos os caminhos. Pode acontecer. E aí, tá atrapalhando. Tem um monte de clientes que são técnicos que estão trabalhando e não estão sendo promovidos. Pô, pede feedback, viu o que está acontecendo. Mas detalhe, corrige, não adianta nada ter o feedback, e também é outra coisa que a gente um dia tem que estudar, que é a metodologia de feedback, que não é só ter o feedback do problema, é eu entender, incorporar, tornar um hábito e aquilo melhorar. Mas o que eu vejo é que as pessoas recebem feedback e aí tem aquela coisa de, ai, estão me perseguindo, mas as pessoas não gostam, ai, mas é que tem, né, os mais espiritualizados, né, ai, que meu santo não bateu, e tem sempre lá nos preconceitos e pré-julgamentos de outras coisas. Então a gente precisa entender isso. De novo, gente, desculpa, mas se você começou o ano e não mudou nada, não aprendeu nada diferente, não fez nada diferente, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. A gente precisa ter esse ciclo com. Lembra, quando fala de educação continuada, as pessoas pensam que a educação continuada é um setor do hospital, é um setor da minha empresa. Não, a educação continuada é minha, a educação continuada é sua. É você que tem que melhorar, é você que tem que entender. E aí, quando você entende que o que antigamente era chave, agora é chave, né? O conhecimento, habilidades, atitudes, e o chá, né? O chave é conhecimento, habilidades, atitudes, valores e ética. Quando você entender que isso tudo é seu, é sua construção, você começa a entender que, peraí, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não dá para esperar pelos outros. E aí, pensa nisso daqui, ó. Se a gente tem essa engrenagem, né? Se a gente implementa isso de aplicar, testar, errar, ajustar, repetir. Detalhe, gente, isso daqui eu estou falando de conhecimento. Eu não estou falando que você amanhã vai fazer um procedimento errado e vai falar assim, não, eu estou fazendo o que o Bad mandou. Eu errei, mas eu estou fazendo. Não, não é isso. Se você vai fazer um procedimento assistencial e você não tem um livro que você para ler, se você vai fazer, eu vou fazer um exame físico. Se você não tem um livro que você vai falar assim, eu vou usar. Não, se você. É medicamento, eu precisava estudar sobre medicamento. Gente, desculpa, mas se você não tem uma biblioteca sua. E detalhe, tô falando isso físico, mas pode estar aí dentro do seu celular. Se você não tem um aplicativo do Coffee Play, lá dentro tem uma biblioteca maravilhosa de livros. Não é, eu não estou falando que você vai errar no procedimento, não é isso. Mas é uma prática nova no sentido de uma habilidade. Eu vou liderar um projeto, eu vou liderar uma equipe, eu vou fazer uma campanha. E aí é essas coisas. Só que toda vez que eu entendo que eu estou em transformação e adaptação e eu estou ganhando conhecimento, isso daqui é todo dia. É entender, é pedir feedback. Normalmente, infelizmente, nós somos criados muitos melindrosos no sentido de, reclamou. Não, gente, a gente tem que pedir mesmo, tem que falar, ó, fulano, eu tô aqui para aprender, tá? Então, assim, me corrige. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa bem famosa e ela recebeu um feedback e aí ela virou para a pessoa que estava dando feedback e falou assim, fulano, se você quiser falar mais, pode falar porque eu tô aqui como aprendiz. Eu tô aqui com coração ensinável. Pode falar o que você quiser. Então, a gente precisa ter isso no dia a dia, a gente precisa entender, porque eu tenho uma cliente que acabou de virar gestora numa unidade e ela teve um monte de problema e toda vez que ela foi falar do problema, quem estava na unidade como funcionário antigo foi reativo, foi, não, mas é isso, é aquilo, sempre foi assim. E eu falei, ó, vamos com calma, porque precisa ir comer para. É igual mingau, né? Não sei se vocês gostam de mingau, eu gosto de mingau. E mingau quente a gente come pelas beladas. Vai comendo pelas beladas que vai ficando geladinho, depois não dá para colocar a colher no meio que você vai queimar a boca. Quando fala de gestão, de mudança de cultura, é a mesma coisa. Vamos em cada dia uma coisa nova, cada dia. No meio disso tudo vai mudando algumas pessoas para oxigenar, mas o que a gente precisa entender ou eu entendo que eu estou construindo uma cultura de evolução, de conhecimento, né, de uma educação continuada, ou eu vou ter problema. Então, assim, a gente precisa entender isso para crescer. E aí, lembra de novo, né? É um ciclo, é um planejamento, desenvolvimento, é implantação. Eu planei, é um ciclo, e detalhe, gente, é um ciclo sem fim, sabe? A gente precisa começar a entender isso. E quando a gente, né, vê o conhecimento, competência e resultado, né? E aí, como que está o seu conhecimento? Como que estão as suas competências? Como que está o seu resultado? Porque o que eu gosto de falar, inclusive tem um livro chamado Resultado,
resultado é alguma coisa, depois eu procuro um nome para falar melhor, mas fala sobre isso. O resultado responde qualquer questionamento. O resultado, gente, desculpa, mas é muito difícil você ver o mercado mandando embora alguém que dá resultado. Gente, é muito difícil. Se tá resultado e foi mandado embora, pode ver que tem algum outro problema. Então, assim, a gente precisa entender qual é o seu resultado. Você tem resultado? Você tem conhecimento com competências e você gera isso tudo que tem resultado? Você resolve o problema, né? Porque se você for ver, a maioria das nossas atividades do nosso dia a dia é resolver algum problema, é resolver alguma dor. A gente trabalha com isso. E aí eu vejo que vários profissionais, ele tem a oportunidade, ele tem a chance, mas fala, não, não vou para a gestão porque é muito problema, é muita dor de cabeça. Mas se a gente tem essa mentalidade de crescimento, de aprendizagem, nós vamos olhar e falar, não, eu vou sim, porque é bom, é maravilhoso, e aí eu tenho até um. Eu estou mostrando o livro, eu nem estou vendo se vocês estão vendo ou não, porque vocês não estão falando, mas depois, se não ver, eu posso falar qual é. Esse livro aqui, ó, Com Gente é Diferente. Esse livro aqui é maravilhoso, porque é literalmente isso, gente, com gente é diferente. Eu gosto de brincar que meus irmãos trabalham em TI e no computador você dá Enter, ou ele vai entrar ou ele não vai entrar, que aí você vai ver, peraí, é o computador, o teclado que está com problema, é o sistema foi corrompido, você resolve e pronto. Não quer dizer que nós vamos lidar com as pessoas e nós vamos dar um bom dia, uma boa tarde, e que as pessoas vão responder um bom dia. Não, com gente é diferente. Então precisa entender isso. Eu aconselhei um profissional essa semana que ela foi muito criticada. E aí ela tava, eu tô acabado, eu tô deslacerada, falou um monte de coisa. E eu escutei. Quando ela acabou de falar, eu falei, fulana, quem falou isso tudo? Aí falou, foi fulano. Eu falei, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa exerce alguma influência? Ela é uma inspiração para você? Ela é alguém que você confia? Não. Essa pessoa te conhece, sabe da sua história? Não. Falei, você entende que você literalmente acabou com um dia ou até mesmo com uma semana, porque vocês já vêm falando desse problema há um tempo, por alguém que você não sabe nem quem é. Então, a gente precisa começar a entender isso. Eu preciso, gente, aqui eu tô falando de autoconhecimento. Eu preciso saber o meu conhecimento, eu preciso saber as minhas competências, eu preciso saber os resultados que eu entrego, eu preciso entender que eu vou resolver o problema. E isso é uma coisa que, se eu tenho isso forte, consolidado, ninguém me derruba, porque eu sei o que eu posso fazer. Só que o que eu mais vejo no mercado são pessoas que não têm autoconhecimento, que qualquer pessoa vem, fala o que quer, e essa pessoa é derrubada. Gente, eu já trabalhei num lugar que a minha gestão ali próxima virava e falava assim, ô Bed, você não presta nem para ser um auxiliar de enfermagem. E na época eu já era enfermeiro. Só para vocês entenderem. Então, já pensou se eu fosse assim falar, não tô falando que a pessoa fez certo ou errado, mas eu tô falando assim, se eu não tivesse o meu autoconhecimento de saber tudo que eu poderia fazer, de saber das minhas competências, eu ia virar e falar, realmente eu não presto para nada mesmo não. Fulano tem razão. Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso ter consolidado isso. E aí, gente, quando nós falamos de aprender, quando nós falamos de estudar, o que eu vejo também, que pode ser outro tema, aprendendo a aprender. Gente, você sabe aprender? Você que sabe guardar conhecimento, absorver? Porque na maioria das vezes, quando eu discuto um tema, e eu gosto de discutir tema com as pessoas, eu vejo que sim, ela passou na prova, mas provavelmente ela decorou o tema, ela fez a prova, passou e foi embora, ou colou, qualquer coisa. Mas ela esqueceu. Porque quando nós falamos de coisas específicas de, né, microbiologia, de quando vai falar alguma coisa, anatomia, ciclo de Krebs, apoptose, quando a gente fala de algumas coisas meio assim, as pessoas olham e falam, que é isso? A gente aprendeu. Mas se a gente não guardou conhecimento, provavelmente aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E aí, esse desafio que eu coloquei aqui, queria incluir mais uma coisinha. Pega um tema que você tem certeza que você não sabe, estuda esse tema. No mesmo dia, faça um resumo à mão, né? Tem um professor, se eu não me engano é Pierre alguma outra coisa. Ele fala sobre, se você estuda e digita ou escreve no celular, você grava no HD do equipamento. Se você estuda e faz um resumo simples, e ele até falava, gente, se você quiser, pega uma lousa, escreve na lousa, por mais que você vai apagar, mas você escreveu.
E aí, cada vez mais, a ciência vem mostrando que quanto mais você escreve, você gera algumas conexões ali nos neurônios que ajuda a fixar de fato melhor. Então, assim, estudou um tema difícil. E aí você pode falar assim, Bed, fiz o que você pediu, mas eu não entendi nada. Vamos usar as ferramentas. Mais um tema, IA. Se você nunca usou, eu usei aqui uma ferramenta para fazer essa apresentação que é de graça, tá de graça ainda. Notebook LM, que agora é Notebook Gemini, mas o que que você faz? Você pega ou um vídeo do YouTube ou um arquivo em PDF, sobe nessa ferramenta e lá vai ter para criar cartão de pergunta e resposta, para criar resumo de vídeo aula, para criar resumo em áudio, tipo um podcast, para criar uma apresentação. É uma ferramenta que está lá, você precisa usar isso. Esse texto tudo foi feito com eu usei uma IA para transcrever o meu pensamento, que eu falei sobre o que eu queria, eu peguei o texto, coloquei nessa ferramenta e gerei uma apresentação. Então, assim, cada vez mais nós temos recursos para aprender. Só que o que eu quero, gente, eu estou pedindo, se você fizer, me manda mensagem, me marca, posta, eu vou ficar muito feliz. Aprender um tema difícil, fez um resumo, fez lá um mapa mental, lá no notebook também tem mapa mental. Gosto de mapa mental. Chama alguém, ensina alguém. Aí você pode falar assim, Bed, infelizmente eu não tenho quem ensinar, moro sozinho. Cria uma conversa no WhatsApp. Você para com você mesmo, um grupo no WhatsApp. Vai ter que colocar o número de alguém, depois você tira essa pessoa. Se quiser, pode até colocar meu número nisso. E aí, você nesse grupo vai mandar áudio, explicando o conhecimento, explicando como você entendeu, por que você entendeu, o que você entendeu. E com o tempo, você vai ver que quanto mais você tiver essa habilidade de aprender e explicar, você vai começar a aprender diferente. Porque toda vez que eu estou aprendendo uma coisa nova, eu sempre tenho ideias assim, como explicar para as pessoas. Eu tenho quem é da minha idade aí, né, beirando os 40, tinha um desenho na minha infância chamado Fantástico Mundo de Bob. Eu tenho essa cabeça viajante, porque de vez em quando eu estou vendo uma coisa assim simples, mas eu vejo explicando de um jeito, sabe, muito louco, assim. Eu tenho essa cabeça viajante, eu sou criativo. Na verdade, todo mundo é criativo aqui. Com o tempo nós fomos crescendo e nos colocaram numa caixinha. Mas se você for ver, toda criança ela gosta de desenhar, ela gosta de pegar uma caixa e falar é um carro, é um foguete. Todo mundo tem isso. É que infelizmente nós fomos crescendo e fomos nos moldando num lugarzinho apertado que a gente tinha que caber. Mas vamos fazer esse desafio. E, de novo, gente, me manda, fala comigo, fala lá no grupo, me marca nas redes sociais. Isso daqui tá ficando gravado no meu canal do YouTube. A apresentação eu vou subir para o meu LinkedIn. Vai ficar tudo disponível. O que eu queria muito é acompanhar a evolução com você. É você entender que, de fato, dá para aprender, dá para ensinar. E é muito importante colocar em prática. E aí, esse desafio aqui é uma parte. Eu queria até fazer um outro. Eu queria que você aprendesse de fato uma coisa, e semana que vem ou na outra, você fala assim, Bed, tal dia eu vou querer apresentar o que eu aprendi lá no grupo. E eu vou adorar. Eu vou adorar que você apresente, que você fale. Porque a ideia é essa, é construir, é ter essa construção de conhecimento, de saberes. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu tenho afinidade, tem coisa que pode ser que eu não vou ter muito, mas alguém vai ter e eu vou aprender com aquela pessoa. Então é isso. De novo, eu vou fazer isso, vou fazer o esforço para fazer de segunda a sexta toda semana. Sempre vai ter um tema. Eu quero que você também, se quiser, me recomende temas para falar sobre. Eu tenho já uma lista e eu posso incluir o seu tema nessa lista. Mas o que a gente precisa entender é, ou nós mudamos o comportamento, mudamos o pensamento e saímos dessa narrativa, desse momento de, o problema é... Gente, pelo amor de Deus, todo mundo... Eu gosto de falar isso, né? Todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem um problema, mas a gente precisa entender e quebrar essas correntes, quebrar esses ciclos, né? Eu escutei essa semana, mas eu sou assim pela minha criação. Falei, tá bom, mas sua criação já foi, agora é você. Agora é você que tem que se virar para mudar isso. Sua criação já é passado. A gente precisa entender quem vai ser você no futuro. Peraí, você tá há 5 anos vendo o mesmo problema e recebendo feedback do mesmo problema. E você tá mantendo o problema, alguma coisa tá errada. Então a gente precisa ter isso.
de evoluir, de mudar e ser transformado, de ter esse conhecimento, sabe? Peraí, eu vejo muita gente que ele é preconceituoso, ele não aprende porque ele tem preconceito, pré-julgamento. Gente, a gente precisa largar isso, a gente precisa abrir mão dessas coisas e evoluir, crescer. Porque qual é a minha angústia e minha dor? Eu tô, assim, se tem uma coisa que eu tô fazendo é construir conteúdo, é construir coisa, assim, eu tô postando muita coisa, não só para falar do meu trabalho, para construir minha marca, mas para ter coisa boa na internet. E aí o que eu vejo? Um monte de gente sem conhecimento, sem escrúpulo, sem nada, fazendo muito conteúdo. E aí, de vez em quando, as pessoas vêm falar, você viu, Albed, fulano postou aquilo. Eu falei, mas e cadê você que não tá postando, falando de fato um conhecimento bom? Cadê você? Gente, nós éramos um país que já estava erradicado várias doenças, a gente está voltando agora, está tendo que todo mundo se vacinar de novo por falta de cobertura vacinal, não só do país, mas lá fora também, mas porém aqui dentro tem muita gente parando de vacinar. Então, cadê as pessoas falando desse conteúdo? Sabe? A gente precisa tomar cuidado, porque eu tenho um sogro, né, que é 65, meu pai 64, e esses dias meu pai estava vendo um conteúdo na internet e um conteúdo ruim, um conteúdo era IA pura. E não, pro meu pai era real. Falou, né, isso daqui é verdade. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, isso daí não existe. Do mesmo jeito que ele vê isso, ele manda para as pessoas. E aí, né, os famosos, os velhos do WhatsApp, eles estão compartilhando conteúdo ruim, conteúdo falando muitas vezes até coisa errada. Mas por quê? Porque muitas pessoas que têm conhecimento, que poderia estar aí ministrando palestra, disseminando bons conhecimentos, tá parado, tá todo mundo aí de boca fechada. Então a gente precisa também mudar isso.